perdeu os motores, ele vai planando, só que agora ele tem que arrumar um lugar para pousar, né? Não, mas não vai chegar um ponto que ele vai despencar? Ele não vai embicar. Não. Ah, é? Não, é. Tipo, isso é treinado pelos pilotos, sabe? Você perde um motor ou perde os dois motores, você vai planando. Aliás, tem um recorde de planeio. Foi um acidente que aconteceu com um avião do Canadá. Estava indo do Canadá para a Europa e no meio do oceano teve um problema de vazamento de combustível porque os mecânicos instalaram um componente errado no motor. Perdeu todo o combustível do avião e os dois motores apagaram. Os caras planaram por 26 ou 27 minutos. Caramba. Eles voaram mais de 300 quilômetros. Estavam muito sem alto. motor. Estava muito alto, porque existe uma razão de planeio em avião. Por exemplo, perdeu os dois motores. Um avião desse, que era um A330, acho que era um A330. A razão de planeio dele é de 7 a 9 para 1. O que significa isso? A cada 9 metros que ele vai para frente, ele perde 1 metro só. Ah, tá. Tem um cálculo já para isso. Tem um cálculo para isso. Aí, a altitude que eles estavam, calcularam onde eles poderiam chegar e, por sorte, tinha uma ilha, né? Os Açores estavam ali na frente e ele direcionou para os Açores, foi pilotando sem nenhum motor funcionando e pousou na pista. Caramba! E não aconteceu nada com ninguém. O avião, ele fez um pouso mais duro, né? Que absurdo! Mas voltou a voar depois. Se você estivesse dentro desse avião, qual seria a sua sensação? Sensação que está caindo mais rápido que o normal, ou não? Não. A mesma razão de descida. Pareceria uma descida normal. Caramba! Só que extremamente silenciosa, porque não tinha motor, né? Só o barulho do vento. Aquele caso que aconteceu no Rio Hudson lá, seria mais ou menos mais ou menos aquilo, isso. Você viu? Perdeu os dois na decolagem e ele foi planando até pousar no Rio. Cara, que doideira! Imagina o pânico de você estar no meio Tava no meio da cidade de Nova York. Ele chegou a sobrevoar a cidade, atravessou. Ele decolou de LaGuardia, né? Prédio para tudo quanto é lado ali. E ele... Foi bom ter dado problema logo de cara ou isso é ruim? Não, isso é muito ruim. É muito ruim. O ideal, né, se é que existe ideal, não existe ideal para acidente. Menos pior, né? Quanto mais alto você tiver, melhor. Justamente por causa da razão de planeio. Você tem tempo de planejar onde você vai pousar. E ali eles tomaram decisões muito rápidas. E ele decidiu pousar no Rio porque ele não conseguiria voltar para o aeroporto. Não tinha esse cálculo, não daria para chegar lá. Pelo que ele avaliou na hora, ele falou, se eu voltar, eu não chego. E, eu caí no meio de prédio, é bem pior do que tentar o Rio. E ele foi para o Rio. Caramba. Esse é um das coisas que as pessoas falam assim, se o avião um dia for autônomo, de inteligência artificial, não tem mais piloto, será que um algoritmo tomaria essa decisão que esse cara tomou? Exatamente. Porque... Esse é um ponto, só que eu tenho um ponto também. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dessas pessoas. Porque se ele chega à conclusão que dá para voltar pro aeroporto? Pro aeroporto, e dá para pousar no Rio, mas no aeroporto ele teria a integridade do avião ficaria melhor e no Rio, por exemplo, ele machucaria mais o avião. E ele tem um parâmetro de tentar salvar as pessoas e também manter o avião na melhor qualidade, assim. Aí ele ia por lá, mas esse daqui estava mais perto. Você entendeu o meu pensamento? Mas ele não... Nessa hora, você não pensa... Não, tô falando se fosse uma máquina. Se fosse se fosse uma máquina? Uma inteligência. Que ela sim. tivesse essas programações. Um humano, claro que nunca vai pensar na máquina. Mas a máquina faria, eu vou tentar o melhor dos mundos. Trazer o avião inteiro e trazer todo mundo. Sendo que aqui eu vou ferrar com o avião, mas vou salvar todo mundo. Então ele vai tentar o melhor dos mundos. Isso, ele vai fazer milhares de cálculos por segundo. Mas tem uma coisa interessante. Na hora que ocorreu a colisão com os pássaros, que é esse acidente especificamente, um bando de ganso canadense passou na frente do avião e os dois motores não suportam isso. O tempo que um ser humano demora para identificar o problema é muito maior do que a inteligência artificial faria. Entendeu? Para a inteligência artificial seria muito rápido. Perdi os dois motores, eu estou a tal altitude, o vento é tanto, já está todos os cálculos ali disponíveis para ele tomar a decisão. E de repente seria mais fácil voltar para o aeroporto. E essa é uma das questões que o filme levanta. Que no simulador de voo,
os pilotos conseguem voltar para o aeroporto na altitude que ele perdeu os dois motores. E aí o piloto fala, mas vocês não estão levando em conta o tempo que eu levei para identificar o problema. Põe mais 7 segundos aí, que foi o tempo que eu levei. Pô, 7 segundos é nada. É. Mas foi o tempo necessário para ele identificar. E aí com 7 segundos o avião não chegava mais. Cara, É 7 segundos sensacional. muda totalmente o panorama do negócio, É. cara. Que doido, velho. Muito legal. E nesse ponto você tá na mão do homem, né? Porque deu esses problemas ou ainda assim a máquina ajudou ele a pousar no rio? A máquina ajudou bastante. É? O Airbus A320. Na verdade, o Sully, que era o comandante do voo, e o copiloto Que dele... era o Tom Hanks. Foi o Tom Hanks Foi o que Tom pousou. Hanks, é. O Tom Na Hanks vida tá em real. tudo- Esse cara, eu queria ele no meu avião, cara. Se o Tom Hanks tá no avião, eu tô tranquilaço, velho. Não, ele tá em todos os acidentes. Ele foi o náufrago, né? Não, Apolo 13 ele tava Apollo também? 13 Apollo também 13, tava, voltaram. Esse cara, porra. Ele consegue voltar. Ele que ficou também aquele filme que o cara fica preso no aeroporto lá. Também, né? É ele, não é? Muito bom esse filme. E inclusive, quando outras pessoas estão presas, ele vai buscar. Ele foi buscar o soldado Ryan lá também. Isso, Esse é o cara. Acho que chamou o Terminal, né? esse É, o filme. Terminal. É, terminal, isso aí. O que eu tava falando mesmo do... Que o Sully, o Sully, ele teve ajuda também da máquina. Sim, bastante. E ele tomou ações não previstas também no checklist. Existia um item no checklist que estava embaixo. Mas na hora que ele perdeu os dois motores, a primeira coisa que ele fez foi ligar o sistema de força auxiliar. Que se ele fosse seguir o checklist, estaria lá embaixo. Quando ele fez isso, ele manteve os computadores de voo do avião alimentados. Porque a força elétrica do avião vem dos motores funcionando. O motor parou de funcionar, não tem mais força elétrica. Então, na hora que ele ligou a força elétrica auxiliar, o avião continuou manobrável. Tipo de um gerador. Isso. Então, ele tinha os controles. Porque o avião, esse avião específico, ele só funciona se ele tiver força elétrica e força hidráulica. Se ele não tem, não adianta o piloto mexer o comando dele, que é tipo um joystick, Sim. não vai mexer nada, não tem força hidráulica, não tem nada. Entendeu? E aí, quando ele faz isso, o avião continua manobrável e ele levou para um pouso praticamente perfeito no Rio. E ele tem que fazer isso e dar uma levantadinha na hora para pegar. No caso, ele mantém, o computador mostra numa tela para ele qual que é a atitude, ou seja, o ângulo que o nariz tem que fazer para ele ter a maior distância de planeio possível. Isso é mostrado. Arrastar o máximo possível? Isso, existe um ângulo de nariz, para cada avião depende velocidade e ângulo. Mas Você fala muito em nariz, alguma coisa pessoal assim? tem um colega, o Batistella, que ele me chamou de Nose. Aliás, ele mandou um abraço para você e disse que não perde um programa legal. seu, cara. Pô, não vou sofrer bullying agora. Não. Só comentei, porque é uma coisa que, né? Tá evidente. Você é um Boeing. É o nariz de Concorde. De Concorde. Altamente aerodinâmico. Pô, vou depois falar do Concorde. Então tem esse lance de você colocar o nariz num ângulo específico Isso. para ele ter o maior arraste, como que chama isso? Para ele ter maior sustentação. Tá? Então ele aumenta essa... Se você coloca o ângulo errado, aquela razão de 9 para 1 pode diminuir para 7, por exemplo. Então você não vai tanto para frente. Mas é por quê? Porque o vento tá batendo, a asa tá um pouquinho levantada e o vento tá batendo e tá sustentando? Tanto a fuselagem do avião quanto a asa é quem é responsável por a grande maioria da sustentação. Mas a barriga do avião também produz sustentação. Então você ficando em ângulo X lá que o fabricante definiu, Sei. você vai conseguir planar mais. Então é isso, ele manteve o avião naquela condição e você vê que ele não precisa apontar o nariz para descer, porque o avião já está descendo, a força da gravidade está trazendo. Gravidade que é outra coisa que também não existe para os terraplanistas. É outra explicação. Queria ver eles explicando um acidente desse. Mas enfim, a força da gravidade está trazendo o avião, ele só tem que manter aquele ângulo e tocar o mais suave possível. E foi o que ele fez, ninguém se machucou. E a avaliação que o pessoal fez foi perfeita, o pouso dele foi perfeito diante dessas condições. Sim. Que foi feito depois. Sim. Ele foi condecorado e tudo mais.